dia, sétimo ano. Vamos para mais uma aula. Fizemos a nossa correção no início. Eu estou tentando agora um novo tipo de correção, uma outra maneira de fazer a correção. Eu estava achando que se eu mandar a imagem com as respostas não estava indo muito bem, então mudei para um estilo de correção em que a gente faz a questão passo a passo, que aí até se surgir uma dúvida na questão, vocês podem falar que é melhor. E também é um meio melhor de fazer correção em sala de aula, por isso que eu dei essa mudadinha na forma de fazer correções. Vamos ver se dá certo nesse modelo híbrido que estamos tendo de aulas. Hoje, turma, a gente vai fechar nosso primeiro capítulo. Nós vamos ver sobre duas coisas importantes na questão das navegações. Do desenvolvimento de novas técnicas de navegações, que foi uma questão muito importante histórica, e também a questão do impacto das grandes navegações. Qual foi a diferença que eles trouxeram e por que a gente estuda esse momento da história. E se a gente parar para pensar, assim, bem rápido, as navegações é coisa de europeu, é coisa de Espanha, de Portugal, depois os outros países fizeram as suas, mas teve grandes impactos em outros lugares do mundo, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Mas começando no desenvolvimento das técnicas de navegações, temos que lembrar que por muitos e muitos anos o conhecimento de se atravessar um oceano era quase nada. Havia muito pouco, desenvolvimento de engenharia naval, usando termos bem técnicos, para se construir uma embarcação capaz de atravessar um oceano. Quais são os grandes problemas de se atravessar um oceano? Primeiro, no oceano você tem um grande espaço de mar no qual você vai ficar muitos dias viajando. Aí já precisa de uma embarcação que possa ter bastante mantimentos dentro dela. Também tem a questão de direção. Não é só a navegação, o barco que tinha que ser evoluído. Os navegadores também, o timoneiro, todo mundo que está ali no navio trabalhando, tinha que ter um treinamento bom para poder sair numa navegação oceânica. E no caso do Oceano Atlântico, que é o que a gente está falando, ele é um oceano bem revoltoso nas questões das ondas, das marés. E as ondas no meio dos oceanos, o que a gente chama de alto mar, são muito maiores que as ondas que a gente vê nas praias. Então, o barco ele tinha que ser bom o suficiente para levar uma boa quantidade de mantimentos, resistente o suficiente para resistir à maré revoltosa que tem o Oceano Atlântico, no caso. E também os marinheiros tinham que ter um bom conhecimento. Não podia ser qualquer marinheiro a ir em alto mar para atravessar o Oceano Atlântico, no caso. Por que eu estou tanto batendo no ponto do Atlântico? Porque temos o Índico e o Pacífico também. O Pacífico ele é um oceano mais difícil de se atravessar pela questão da distância. A ponta outra do Pacífico é muito longa. No caso de Fernando de Magalhães, como a gente bem viu, ele foi se guiando através das ilhas que tem no meio do Pacífico, mas ainda assim foi uma viagem de extrema dificuldade. Tanto que o próprio Fernando de Magalhães veio a falecer quando teve contato com os povos do Pacífico. Então, a viagem oceânica era um grande desafio.
Sem contar de que naquela época havia-se muita superstição contra as viagens marítimas. E como não se tinha um conhecimento preciso do tamanho da Terra, alguns achavam que ela era menor do que ela é, outros achavam que ela podia ser maior, que podiam ter vários bichos marítimos muito grandes e muito raivosos. Tanto que é comum vocês verem nos mapas dessa época, século XV, século XVI, XIV, um monstro desenhado no meio do oceano. Porque eles realmente achavam que tinha esses bichos mitológicos do mar. Lógico, não era qualquer bicho que eles achavam. Esses bichos sempre tinham uma ponta de verdade em sua existência. Por exemplo, alguns monstros dos mares nada mais são do que a confusão de marinheiros com bichos que existem, como a lula gigante. Ela existe, a lula gigante, mas não existe o Kraken, que é a lenda de uma lula gigante que ela é extremamente agressiva e puxava os navios dentro do mar. Então, tudo isso misturado impossibilitou por muito e muito tempo essa viagem transatlântica entre o Atlântico. As grandes navegações só foram possíveis por causa do desenvolvimento dos meios de transporte marítimo e de diversos instrumentos utilizados para a navegação. O aperfeiçoamento de técnicas de construção naval tornou possível a construção de embarcações ágeis e mais seguras. Você vai seguir outros importantes avanços contribuindo para a exploração dos oceanos. A bússola foi um instrumento essencial para a navegação. Composta por uma agulha magnetizada que sempre aponta para o norte, ela auxiliava os navegadores a saberem em que direção navegar. A questão da bússola é a questão da localização. A bússola sempre aponta para o norte. Se ela sempre aponta para o norte, através do ponto que ela está apontando, você consegue se localizar em relação ao norte. E assim você consegue identificar se o barco está indo mais pro leste, está indo mais pro oeste, se está se distanciando muito em linha reta em relação ao Polo Norte. E toda uma lógica matemática em volta da bússola que os navegadores usavam para se precisar no mapa onde eles estavam. A importância da bússola, ela é um dos instrumentos que ajudava os navegadores a não se perderem, porque isso era um grande problema em se explorar o que não se conhecia, é se perder, é não saber como voltar, fazer o caminho de volta. O astrolábio era um instrumento usado para medir a posição dos astros, a fim de identificar a localização das embarcações e dessa maneira definir as rotas de viagem. O astrolábio ele ajudava a identificar a questão das estrelas. As constelações, elas não são só uma invenção para questões místicas, misticismo, sabe o futuro, essas coisas. A questão das constelações ela tem um valor prático, porque certas constelações aparecem só no hemisfério sul e outras só no hemisfério norte. Um exemplo que só aparece no hemisfério sul, o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é uma constelação muito característica do hemisfério sul e que, se você está vendo ela no céu, você consegue identificar onde você está na questão norte e sul, e através de outras constelações você consegue tentar ali botar no mapa a sua localização. Bússola ajudava na direção. Você sabe no norte, você sabe, o norte está ali, eu quero ir mais para o leste. Então o ponteiro da bússola tinha que dar uma envergada até um ponto que eu queria para eu saber que eu estou indo na direção certa. E o astrolábio
para você conseguir se localizar em questão geográfica. Esses dois juntos, mais os mapas, que teve um avanço na elaboração deles, eles compunham um material de navegação que foi possível conseguir precisar rotas marítimas em que o navegador podia ir e voltar por elas, porque os dados que a bússola dá, os dados que o astrolábio, que com o astrolábio você consegue, e os mapas, eles conseguiriam fazer com que o navegador soubesse que, esse ponto que eu parei, estou vendo ali o Cruzeiro do Sul, a bússola está apontando um pouquinho para noroeste, então eu acho que eu estou começando a ir mais para as Américas. É isso? Não. Eu vou ver no mapa. Não é Américas. Eu estou ali já um pouquinho no meio do Oceano Atlântico. Então, eles sabiam fazer a leitura. E isso foi muito importante, porque sem esses tipos de materiais não seria possível criar rotas que outras pessoas pudessem fazer. Por quê? Quando eles faziam os pontos de paragem, eles sempre anotavam, bússola apontando para esse lado, astrolábio indica essas constelações, a gente vai no mapa e marca aqui. E aí quando eles voltaram a Portugal, pessoal, vocês que vão navegar depois, esses são os pontos que vocês podem parar sem problema. E quando você parar nesse, a bússola tem que estar assim, o astrolábio tem que indicar isso. Com eles conseguiam pegar informações que fossem possíveis de ser ensinadas, o que cria uma grande diferença. Hoje nós temos um sistema de posicionamento global chamado GPS, famoso GPS, que ele automatiza tudo isso. O GPS ele te dá localização, latitude e longitude. O que é latitude e longitude? Eu não sei se vocês já aprenderam isso já em geografia, mas no mapa, quando vocês pegam, vocês vão ver que o mapa ele tem um monte de linhas verticais e horizontais. A latitude e a longitude, elas pegam a questão dos traços de linha, e com eles você pode ver através de um mapa onde é o correspondente dos seus dados. Então é a coisa do astrolábio, só que muito desenvolvido. E o GPS também diz a sua direção: sudeste, nordeste, centro-oeste, norte, sul. Ele consegue fazer todo esse trabalho que era necessário ter mapa, astrolábio e bússola automaticamente, através também da questão de que hoje a gente tem satélites que fazem esse trabalho todo. Então temos um grande desenvolvimento do que foi feito nessa época. Nessa época era tudo na mão, cálculo, tem que olhar, ver a estrela, a ponteiro para lá, um monte de trabalheira, que quando a ciência se desenvolveu e cresceu, quando o ser humano começou a botar satélites artificiais na atmosfera, fora da atmosfera da Terra, a gente começou a ter essa facilidade de localização. Hoje um GPS vocês podem ter no celular sem problema nenhum. Tem relógio que tem GPS também. E os impactos das grandes navegações. As grandes navegações causaram diversas mudanças ao redor do mundo, criando rotas marítimas e estimulando o surgimento de novas rotas terrestres. Com a intenção de tornar mais fácil a circulação de pessoas e de mercadorias, nesse processo as relações entre pessoas de várias regiões também foram afetadas. Você cria, vamos parar aqui, pensar. Você, Portugal, cria rotas que conectam Portugal a Uganda,
a região que hoje é Angola, ao Manicongo, a diversos reinos e povos africanos. Você está fazendo comércio com eles, como Portugal, mas quando você faz comércio, você faz contato. Se você faz contato, você está ali trocando inteligência. Você está, como português, às vezes tentando ensinar sua língua ao outro. Ele está tentando ensinar a língua dele. Você está passando a sua noção de valor. Ele está passando a dele. Então, as trocas comerciais, elas são, deixa muito antes disso, mas ainda mais nesse momento, grandes trocas culturais também, porque todo produto ele carrega um pouco da cultura que o produz. Então, quando há esse contato, transformações ocorrem, principalmente em povos que eram completamente diferentes um do outro. E aí a grande diferença a gente vê em alguns povos africanos, mas mais com os povos americanos. Os povos americanos realmente não tinham nenhum, zero contato com os povos europeus e africanos. Os povos africanos, eles já tinham algum contato com os europeus, mesmo os que se situam abaixo do Saara, porque o Saara é um grande problema, é um grande deserto, muito perigoso de atravessar, mas nunca foi impossível. Ao longo da história, podia sim, e a gente tem alguns relatos que sim, houveram contatos de alguns povos da África, que ficam abaixo da linha do Saara, com povos do norte da África, até da Europa, do Oriente Médio. Tanto é que em alguns lugares da África subsaariana, que é o nome que a gente dá aos povos que ficam abaixo do Saara, embaixo do Saara não é relação entre norte e sul, tá ao sul do Saara, por isso que abaixo do Saara, terra redonda. E alguns desses povos já tinham contato, por exemplo, com a religião islâmica. Então, quando os portugueses até tinham contato com esses povos que estão sendo islamizados pelo Egito, pelos turcos, enfim, eles já sabiam, opa, alguém chegou aqui antes de mim, alguém já teve contato com ele antes de mim. Só que quando eles iam mais pro sul, geralmente mais pro sul, se encontrava já uma grande diferença, porque o contato ia diminuindo. A questão das distâncias sempre foi um grande problema para conectar os povos. Mas as navegações, elas aceleraram o processo de viagem, encurtando as distâncias. Não é o que é hoje, mas já era muito melhor do que era na Idade Média. E ao ter esse contato, por exemplo, os portugueses, quando chegaram a ter contato com povos africanos do meio da África, ali perto do Congo, os povos africanos, eles ficaram impressionados com a questão do trabalho com aço, das armas de aço dos portugueses, e quiseram tentar comprar essas armas. Os portugueses não venderam por várias questões que até de proteção da cultura portuguesa. Eles não vendiam suas armas, mas venderam outras coisas. Me vende isso, não me venda aquilo, vamos negociar. É que há a troca de culturas e transformações tanto para os europeus quanto para os outros povos. A relação entre europeus e diferentes povos indígenas da América, por exemplo, gerou sérias consequências. Milhares de nativos americanos foram mortos durante o processo de dominação realizado pelos europeus. Além disso, muitos foram proibidos de manifestar parte de sua cultura
obrigados a aceitar a dos dominadores. Assim, embora fosse possível aos diferentes povos conhecer a diversidade cultural no mundo, graças ao fortalecimento do comércio entre sociedades distantes, as grandes navegações também representaram o domínio dos europeus sobre outros povos. Esse domínio causou problemas que permaneceram até os dias atuais, com a marginalização de indígenas na América. O livro de vocês ele aponta mais para a questão dos indígenas na América. Por quê? Porque a dominação europeia na América ela começou bem antes do que do continente africano. O continente africano ele foi realmente tomado pelos governos europeus no século XIX. Assim, realmente houve um domínio do continente no século XIX. A América não. A América ela já começou antes. Ah, professor, é porque os povos americanos eles eram mais fracos que os africanos? Não necessariamente. Os povos americanos, como vocês vão aprender esse ano, eles eram povos bem evoluídos, tinham bastante conhecimento de agricultura, de astrologia, até na arte da guerra em si. Mas a forma como se deu o contato de europeus com a América e europeus com a África foi diferente no início desse primeiro período do século XV e século XVI. Na América, até porque quem chegou primeiro foram os espanhóis, eles ali encontraram ouro, encontraram prata. A busca pelo materiais preciosos, eles incentivaram mais a cobiça dos europeus e a tomar atitudes mais violentas. Não é que os povos da América fossem mais fracos em relação aos africanos. É que a intenção do europeu aqui na América era diferente com a África. A África, até por ter vários reinos, e até uma quantidade de reinos maior do que na América, porque a América ela tinha vários povos, sim, uma grande quantidade deles, mas vamos ver, na questão do Brasil, não se tinha um reino desenvolvido com aparato militar grande como tinham na África. Não é questão de estar evoluído ou atrasado, mas é que na América as necessidades dos povos que aqui cresceram eram diferentes das necessidades dos povos que estavam na África. Mas no Brasil temos casos assim, mas já no México, América Hispânica, tiveram grandes impérios. Teve os astecas, teve os incas, antes dos astecas tinham os maias, e eles tinham um grande desenvolvimento militar. Então, o que diferenciou foi a intenção dos europeus. Com a América era mais de dominância. Não que nesse momento Portugal não tenha feito domínios na África, mas quando Portugal fez domínios nas Áfricas, eram mais como pontos de parada, e eles sempre ficavam perto do litoral, porque eles não tinham força para adentrar o interior do continente. No litoral eles tinham apoio dos seus navios, dos canhões que estavam nos navios. Não eram grandes domínios como foi na América. O Brasil praticamente inteiro dominado pelos portugueses. Não nesse momento inicial, foi mais com o tempo, mas é só a gente ver a questão da diferença de intenções. E também a África, por muito tempo, esses domínios na África eram mais vistos como postos de parada até chegar às Índias. O mais importante eram as Índias, eram as especiarias que estavam lá. O que tinha na África, tinha lógico coisas de valor, que eles lucraram bastante. Infelizmente, ocorre a visão dos portugueses em criar um novo tipo de sistema escravista, de um comércio de escravizados, que teve sim um grande impacto
nas culturas africanas, veio a transformar muito a cultura americana como um todo. Mas o livro de vocês, ele ressalta a questão da América porque foi o que de primeira mais mudou. O continente americano ele foi mais afetado no início das navegações pelos europeus do que o continente africano. Com o passar do tempo, o resto do mundo seria também afetado. Cidadania no dia a dia, saúde e as grandes navegações. Durante as grandes navegações, as pessoas que viajavam nas embarcações enfrentavam diversos problemas. Eu falei um pouquinho para vocês no início da aula. As viagens podiam ser longas, durando meses e até anos. Somado a isso, elas sofriam com as tempestades, com os ataques piratas e os riscos de naufrágio. Os ataques piratas, eles aconteciam mais já dentro dos mares dos continentes. Por exemplo, era mais difícil, até para um pirata, atacar no meio do Oceano Atlântico. Mas na questão de estar perto da costa, já é mais fácil. Além de enfrentarem a falta de espaço, as más condições de higiene, isso é um grande problema, porque a cultura em si, a europeia, ela não era muito de valorizar a higiene pessoal. A questão, digamos, de 3 banhos por dia, aqui não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil é a influência dos indígenas brasileiros, que tomavam vários banhos. O português em si, a cultura portuguesa ele girava muito em torno da questão higiênica. Isso foi uma diferença que esse contato de culturas trouxe. Os europeus foram começando a ter mais questões de higiene quando eles tiveram contato com outros povos que tinham mais questões de higiene. E a escassez de alimentos e de água. Professor, tem água no mar. A água no mar é salgada. Se você bebe, você está se desidratando por causa do sal da água. Então não beba água do mar. Só piora a situação. Por isso que a água era importante, porque tinham que levar água potável, água doce. Esse ambiente era propício à proliferação de doenças, como o escorbuto e a peste bubônica, as mais comuns nessas viagens. O escorbuto é uma doença causada pela carência de vitamina C no organismo. Ela provoca inflamação nas gengivas, hemorragias e queda da resistência do organismo a infecções. A principal maneira de evitar essa doença é mantendo uma alimentação saudável e equilibrada. Já a peste bubônica é uma doença transmitida por uma bactéria presente principalmente na pulga dos ratos. Como os porões das embarcações estavam infestados de roedores, era difícil ficar imune à doença. A peste bubônica ataca o sistema linfático, rede de vasos e pequenas estruturas responsáveis pela absorção de resíduos, sangue e moléculas, que as moléculas produzem durante seu funcionamento, ou que não conseguem absorver seu sistema sanguíneo, causando febre, dores pelo corpo e infecções, podendo levar à morte. Além da peste bubônica, diversas doenças graves, como a leptospirose, e o antavirose, podem ser transmitidas por ratos, por isso é muito importante nos prevenir contra elas. Peste bubônica é o que chamam de peste negra. Uma das principais maneiras de evitar essas doenças é controlando a proliferação de ratos. Há milhares de anos, a humanidade convive com esses animais. Ao longo da história, eles foram capazes de se adaptar aos ambientes e aos costumes criados pelos seres humanos, podendo construir seus ninhos nos mais diversos lugares. Ou seja, a gente domesticou vários animais ao longo dos anos, dos séculos, e alguns já acabaram se acostumando com a gente, nesse caso os ratos. Assim, o combate a esses roedores deve considerar um conjunto de práticas com o objetivo não apenas de exterminar os ratos de um ambiente, mas também de tornar o espaço impróprio para esses animais. Depois deve seguir algumas medidas que contribuem para evitar a proliferação de ratos. Manter os ambientes limpos, conservar o lixo em sacos e recipientes fechados, armazenar os alimentos em locais que não permitam a entrada de roedores, não deixar alimentos de animais expostos durante a noite,
não acumular objetos e entulhos no quintal, não deixar o mato crescer, oferecendo abrigo aos ratos. Bem, gente, é isso. A gente para por aqui no nosso capítulo 1. Acaba o nosso capítulo 1 aqui. A gente vai ter como dever de casa a página 288 e 289. Mas agora vamos lá para o grupo, tirar dúvidas, conversar sobre a matéria. Eu devo passar uma coisinha para vocês copiarem no caderno, anotações importantes. Valeu, turma. Vamos lá para o nosso grupo do Telegram.